Vetores. O que é uma grandeza vetorial? Para responder a esta pergunta, vamos primeiro responder uma outra pergunta. O que é uma grandeza escalar? É aquela grandeza que só precisa de um valor e uma unidade para ser especificada. Exemplo: massa de uma pessoa igual a 60 kg. 60 é o valor, quilogramas é a unidade. Temperatura da sala de aula igual a 22 graus Celsius. 22 é o valor, graus Celsius é a unidade. Voltemos às grandezas vetoriais, que são aquelas que precisam de um valor, uma direção, um sentido e uma unidade. Veja o seguinte exemplo: uma pessoa que empurra uma caixa dentro de uma sala com uma força de 50 newtons. Valor 50, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, unidade newtons. As grandezas vetoriais podem ser representadas por vetores, que são grandezas matemáticas. Existem duas formas de representar vetores, que são o método gráfico e o método analítico. Primeiro, vamos dar uma olhada no método gráfico, onde um vetor é representado por uma seta ou flecha. Como precisamos muitas vezes somar grandezas físicas, como fazemos isso no método gráfico? Na figura, considere os vetores D1 e D2. Veja que o vetor D1, em azul, está paralelo ao eixo x e tem 3 unidades. O vetor D2, em verde, tem 5 unidades e está paralelo ao eixo x também. A forma de obtermos o vetor D resultante, que é a soma vetorial de D1 com D2, é construirmos uma seta que inicia no início do vetor em azul e termina na ponta do vetor em verde. Consideremos agora o método analítico. Neste método, um vetor pode ser decomposto em duas componentes, chamadas de componentes cartesianas do vetor. Observe os eixos cartesianos x e y. O vetor A faz um ângulo θ com a direção x. A projeção do vetor A em relação ao eixo x forma a componente AX. A projeção do vetor A em relação ao eixo y forma a componente AY. Neste método, cada direção possui um vetor unitário para representá-la, e o vetor A ficará: A vetor é igual a AX versor I mais AY versor J. E para somarmos dois vetores, A vetor é igual a AX versor I mais AY versor J. E B vetor é igual a BX versor I mais BY versor J. Fica C vetor igual a A vetor mais B vetor, que é igual a AXI mais a YJ mais BXI mais BYJ. C fica, então, AX mais BXI mais AY mais BYJ. Portanto, para encontrar o vetor resultante, basta somarmos as componentes correspondentes dos dois vetores A e B. Além da adição de vetores, podemos multiplicar um vetor por um número. Considere o vetor A igual a 4i mais 2j. Se multiplicarmos A por 4, teremos o vetor B, que é igual a 4 vezes o vetor A, que isso é igual a 4, abre parênteses, 4i mais 2j. Aplicando a distributiva, teremos
4 vezes 4i mais 4 vezes 2j. E o vetor b fica 16i mais 8j. Entre dois vetores, podemos ter o produto escalar e o produto vetorial. Consideremos primeiro o produto escalar de dois vetores. Considere o vetor A e o vetor B mostrados na figura e, por definição, o produto escalar dos dois vetores dá um número C, que tem o seguinte valor: C igual a vezes B vezes cosseno de θ. Θ é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. Qual o significado gráfico do produto escalar de dois vetores? Na prática, a projeção de um vetor B sobre o vetor A significa pegar a componente de B na direção do vetor A. Você aprenderá no futuro que o trabalho realizado por uma força ao empurrar um corpo ao longo de um certo deslocamento d será dado pelo produto escalar da força e o deslocamento. Este produto mostra que quem de fato realiza o trabalho é apenas a componente da força que está ao longo do deslocamento. Temos também o produto vetorial de dois vetores. Considere os vetores A e B, separados por um ângulo θ, mostrados na figura. Por definição, o produto vetorial de A e B dará origem a um vetor C, de módulo C igual a A vezes B vezes seno de θ. Veja que C é perpendicular a ambos os vetores A e B. Isto será usado quando você for calcular o momento em relação a um ponto A de uma força aplicada em B. Observe a figura. MA igual a RAB, vetor FB. Aguarde. Por enquanto, pratique os exercícios da aula impressa.